Comigo sua Bíblia e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu sou amigo de Jesus. Deus seja glorificado. O texto que nós vamos ler está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 30. Primeiro livro de Reis, 18, verso 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Senhor Deus, a tua palavra acaba de ser lida. Te pedimos, ó Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que ela tenha vida e gere vida em nós. Queremos, Pai querido, te pedir que agora o Senhor desacelere os nossos pensamentos, o nosso coração, porque precisamos do teu cuidado, do teu amor e da tua misericórdia. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença. Senhor, rocha-me, redentor meu, e encontre morada no coração dos irmãos, gerando vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. O tema da pregação essa noite, você que gosta de anotar, já pode fazê-lo. Restaurando o altar de Deus na minha vida. Restaurando o altar de Deus na minha vida. A gente tem vivido, meus irmãos, um tempo de inversão de valores e aversão aos valores. Inversão de valores e aversão aos valores. E diante desse fato, nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade que tem tomado conta de muitos lugares. Pesquisas recentes têm apontado que muitos jovens têm escolhido a não igreja ou não seguir a Cristo e não ter religião nenhuma. Estão deixando Deus de lado. Mas nós precisamos restaurar o altar de Deus nas nossas vidas, para que as pessoas vejam lá fora que só há vida em Jesus. Nós vimos aqui as nossas crianças, adolescentes, e o Guilherme, o nosso jovem, adorando a Deus. Quantos foram impactados por essa equipe hoje de louvor, meus irmãos? Meus irmãos, que maravilha, hein? Que bênção. MC Gui. Top. Bom demais. Isso aqui foi o mais perto que eu achei de um rapper. Tentei achar um daqueles grandão, mas não tinha não. Mas pensei daquele do 50 Cent, um grandão, que é um cifrão gigante, mas ali não acho em canto nenhum. Mas olha, como é bom a gente ver vidas que estão querendo estar no altar do Senhor. E nesse tempo que temos vivido de desvio espiritual, Deus sempre levanta homens e mulheres para reconstruir altares quebrados. O altar na Bíblia sempre foi um lugar de encontro de Deus e do homem, um ponto onde o céu toca a terra. No Monte Carmelo, que é justamente esse texto que acabamos de ler, foi onde Elias não apenas confrontou os profetas de Baal, mas restaurou o altar do Senhor que havia sido abandonado. Isso nos ensina que antes de Deus derramar o fogo na sua presença, é preciso reconstruir o altar. E altar é lugar de entrega, de sacrifício e de comunhão. Irmãos, restaurar significa trazer de volta o propósito original. E Deus, Ele nos chama hoje para restaurar 3 altares fundamentais na nossa vida espiritual. Repete comigo. O altar pessoal, o altar da família e o altar coletivo, que é o da igreja. Em primeiro lugar, meus irmãos, o altar pessoal. O altar pessoal é você adorando a Deus. Esse altar é intransferível, é insubstituível. Eu posso pedir para alguém orar por mim, sim ou não? Posso. Posso e devo. Mas eu não posso substituir a minha oração com o Senhor. Eu tenho que estar na presença do Pai.
O texto que nós lemos, 1 Reis 18:30, nos chama a atenção porque ele é muito sério e ele não é restrito, ele é abrangente. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Quando você vai lá em Tiago, anota esse texto aí, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Olha como diz o texto sagrado. Todos juntos, vamos lá. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O duplo ânimo aqui, o ânimo dobre, é a inconstância. Ora eu quero, ora eu não quero. Ora eu quero Deus, ora eu não quero Deus. Ora eu quero ser fiel, ora eu estou infiel. Ora eu quero estar na casa do Senhor, ora eu não quero. Eu nunca tenho constância, não consigo trazer pessoas para Cristo, não consigo testemunhar, não consigo gerar vida ao meu redor. E a gente precisa ser o Jordão de Deus, mas a gente tem que escolher se a gente vai ser o mar da Galileia ou o mar morto. Porque o mar da Galileia recebe água do Jordão. O mar morto recebe água do Jordão. Um gera vida, o outro gera morte. Os dois recebem, mas um não gera nada. Você tem gerado vida? Chegai-vos a Deus. O grande profeta Elias, quando ele diz, chegai-vos a mim, ele não está trazendo para si a ideia de Deus, mas está trazendo para si o exemplo de alguém que estava perto de Deus. É tanto que lá no final da Bíblia, lá em Tiago já, séculos depois, chegai-vos a Deus. Elias era um representante de Deus na terra, sim ou não? Era um profeta de Deus. E ele faz aquele desafio diante dos profetas de Baal. Mas olha, quando ele diz, chegai-vos a mim, a primeira lição poderosa que podemos tirar disso é obediência. Chegai-vos a mim, diz o Senhor. Então eu tenho que obedecer e chegar. Depois que eu chego, obediência é o quê? Ir até Deus, para depois ver os milagres, ver o que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito? Elias, depois que todos chegaram pertinho dele, Elias mostrou a todo mundo, tem que restaurar o altar. E ele restaurou para mostrar que Deus precisava ser adorado. Restaurar o altar de adoração é algo fundamental na minha vida enquanto servo de Deus, enquanto serva de Deus. Teve uma frase essa semana. Alguém aqui tem semana que tá mais choroso do que outra ou não? Levanta a mão aí. Essa semana eu estava um nojo. Aí eu li uma frase muito, muito forte na internet que dizia assim, cara, desse jeito, cara, eu sei que a salvação é individual, mas como eu quero ver você comigo lá no céu, cara. Isso é coisa de quem está no altar. Quem está no altar em nome de Jesus, na presença do Pai. Isso deve queimar no nosso coração. Vocês viram na hora que esses meninos estavam cantando aqui? Vocês viram a bênção que é a gente sentir a presença de Deus na vida de tão jovens, mas cantando com a alma, com o coração, dando o melhor deles. Encantador, enche a nossa alma de alegria e ver que geração está, geração vai, mas geração nova chega. Uma geração de Samuel, que bota para moer. Essa música é uma das preferidas do Rodão. Sempre ele canta aqui, eu fico feliz demais. Sendo que aquele rapzinho é difícil demais, Rodão. Eu pedi para ele cantar a metade, porque o fôlego já foi-se embora na metade. Mas como é bom a gente saber que Ele é quem faz, Ele é quem traz a paz para bem mais perto de ti. E é esse Deus, é na presença dEle que a gente se alegra, que a gente alegra o nosso coração. O primeiro altar a ser restaurado é o altar do coração. É o lugar da rendição, da oração, da devoção diária. Muitos querem ver o fogo de Deus descer, mas não tem altar erguido dentro de si. Romanos 12:1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus, ele quer um culto racional, e o sacrifício que Deus quer não é de um animal que é morto. Ele quer um sacrifício vivo. Ele quer que a minha vida seja esse sacrifício constante, de negar-me a mim mesmo, de querer fazer o errado para preferir fazer o certo, para agradar o Senhor, ser sal da terra e luz do mundo. Hoje de manhã, o nosso ministério infantil, eu quero parabenizar aqui as irmãs que fizeram toda a ornamentação aqui. Foi um trabalho de muitas mãos unidas aqui, de vários ministérios, para fazer tudo isso para a criançada. E hoje de manhã, após a aula da escola bíblica, nós saímos com as crianças para evangelizar. Cada criança com um balão, uma frase e um versículo. E a gente abordava pessoas na rua, lia a frase e entregava para a pessoa. Aí a minha super equipe de evangelismo, nós saímos todos juntos. E aí quando a gente chegou aqui perto do açougue, tinha um carro com duas senhoras. Aí eu disse, você chega lá, pergunta se pode se aproximar, pergunta se aceitam uma palavra de alegria. Tá bom, tio. Aí chegou lá. Tio não, cara, pastor, bora. Aí foi lá. Aí chegou lá e, senhora, a senhora aceita uma palavra de alegria? Eu disse, aceito. Deus está cuidando de você e você não está só. Quando entregou, a mulher chorou. Meu Deus, como eu estava precisando ouvir isso hoje. Irmão, o que é um balão com papel pregado? Na mão de uma criança que tem Deus, é milagre do céu na terra. Depois a gente saiu evangelizando, onde estava fechado, a gente amarrava o balãozinho na porta da casa. E a bênção vai ficando, irmão. E eles, tio, vamos voltar lá, para a gente pegar mais balão. Eu disse, meu amigo, eu estou morrendo nesse sol quente, misericórdia. Bora, volta. Tio, não, cara, pastor, vamos. Mas olha, o altar pessoal, ele é construído na intimidade com Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Antes da oração do Pai Nosso, Deus dá uma orientação. Jesus Cristo, ele diz, entrai no vosso quarto, em secreto, e o Deus que te vê em secreto, te recompensará. Esse é um versículo que ensina uma coisa diferente para mim e para você. Deus, ele não só ouve a oração, ele vê a oração. Ele vê a oração. E o teu pai que te vê em secreto, ele quer ver você se dispondo para orar. Porque isso vai gerar em você, meu irmão, minha irmã, intimidade e sensibilidade à voz do Senhor. A constância da adoração, na oração, na busca, fortalece a fé e acende a esperança. E sabe, irmãos, Daniel, aquele jovem, estamos hoje aí celebrando aí, né, o Dia das Crianças. Rapaz, eu vi adulto brigando em fila de algodão doce. Eu lá na fila, só não pode comer açúcar não, isso é algodão doce, não é açúcar não. Mas a Bíblia diz que para entrar no céu tem que ser criança, então pode comer. Amém. Mas veja só, Daniel, aquele jovem, no capítulo 6, verso 10, Daniel diz assim: 3 vezes no dia, Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes, olha no finalzinho, costumava fazer. 3 vezes por dia. Inclusive, esse versículo é tema de um livro maravilhoso, que tem por título, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Fantástico, né? Meu irmão, eu estou tão ocupado que eu não posso deixar de orar. Eu tenho que orar mesmo estando ocupado, porque tem coisa que é só Deus que faz. Quem precisa das respostas do Senhor e da presença do Pai? Meu irmão, arrume um jeito e vá orar. Pastor, mas não dá para parar dentro de casa. Meu irmão, vai orando. Vai orando, onde você estiver, já vai orando, vai clamando, vai falando com Deus, porque Ele vai na frente, em nome de Jesus. Isso deve acender nossa fé e nossa alegria. Então, Daniel se faz de exemplo para nós, de alguém que tinha sempre no peito a fé viva que ardia. Quando o altar pessoal é restaurado, o coração volta a queimar por Deus. O pecado perde a força e a vontade
está em comunhão, é renovada. Mas uma coisa é certa: sem altar, a fé se torna apenas aparência. Mas com o altar, a presença se torna realidade. Que o diga Elias. Com o altar, a presença do Pai se fez. Irmãos, quantas vezes eu e você precisamos lembrar que antes de querer salvar outros, a gente tem que estar salvo e bem com Deus. Porque muitas vezes nós nos abandonamos em prol de outros e a gente esquece da nossa fé, da nossa estrutura de vida com o Pai, devido às demandas dessa vida. A vida tem se tornado cada vez mais pesada. Quem está sentindo isso? Dias de amargura, de uma angústia, um peso. Injustiça para muitos lados. E a gente precisa buscar a Deus para poder alegrar o coração, para ter força, para continuar um dia a mais. Sim ou não, irmão? A gente precisa ter essa constância, esse desejo na alma de buscar essa presença do Senhor. Porque se o meu altar não estiver bem, nada vai bem. Nada vai bem. Estava conversando ontem com um pastor, amigo do meu pai, né? Sogro da nossa irmã aqui, Amanda, e eu nem sabia que o sogro dela era o pastor Paulo Lomba, que estudou com meu pai no seminário. Eu olhei para cá e disse: rapaz, eu já vi esse homem em algum lugar. E o pessoal para lá e para cá, e ele: aí, pastor Amanda, conversando comigo. Eu: meu Deus, como é o nome desse homem, Jesus? Quando o pessoal disse: Lomba, não sei o quê. Esse cabra é o Paulo Lomba? É. Foi 3 horas de conversa. Como foi bom poder conversar com aquele homem de Deus. Ver a experiência de vida que ele tem tido na presença do Senhor, apesar de tantas lutas e desafios. E ver, irmãos, que o que eu vivi no seminário, de quase 50 pessoas que se formaram com a gente no seminário, temos 5 pastoreando. E o fato de estarmos não faz a gente melhor, não. É a graça de Deus. É a misericórdia do Senhor. Essa semana, na quarta-feira, eu fiquei feliz demais que a igreja fez uma surpresa para mim. Completei 20 anos de pastorado. E eu fiquei pensando, fazendo as homenagens. Eu estava sem palavras, até para agradecer, mas eu agradeço à igreja, porque dos meus 20 anos de pastor, agora em novembro, vocês já superam dos 20, 11 foi só aqui na PIB. Para a glória de Deus. Junto com a Eliette, que está comigo desde o comecinho, me enrolou 5 anos para depois casar. E sabe, irmãos, nesse tempo inteiro a gente vê que para você conseguir perseverar na fé, você precisa permanecer na posição. Quantos profetas de Baal existiam naquele dia no Monte Carmelo? Quem lembra? 400 profetas de Baal, né? 450. E só tinha um profeta de Deus. Repete assim comigo. De novo, levanta a mão e diga assim: com Deus sempre é maioria. Com Deus é maioria, meu irmão. Uma vez eu estava na faculdade, e aí um professor lá falou para mim assim que eu entrando: deixe seu Deus do lado de fora dessa aula, não é bem-vindo. Desse jeito. Aí eu disse: bom, se eu deixar o meu do lado de fora, vai dar um cacete no seu, e eu creio que ele nem empata, ele só ganha. Então deixa entrar. Eu: tá bom. A Bíblia fala que Deus é o Senhor dos exércitos. Ele não conhece empate nem derrota. Invicto, Deus dos deuses, invicto. E sempre será. Deus não tem nem inimigo, irmão, porque para ter inimigo tem que ser de igual. O diabo não é inimigo de Deus, é inimigo de nossas almas, mas ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Isso acende a nossa alma, e foi essa fé e essa certeza que fez com que Elias subisse naquele monte, macho, cabra, brabo, meu amigo. Tá bom, bora. Se você for ler o texto, porque o texto é longo, ele diz:
Bora, vamos lá. Vamos fazer descer fogo do céu hoje aqui. Pode começar a clamar pelo Deus de vocês, que eu vou clamar pelo meu. E a Bíblia registra que passou 1 hora, 2 horas, e eles orando e clamando, e eles fazendo lá as orações deles para Baal, e se flagelando, e o Elias, fala mais alto, ele deve estar cochilando. Rapaz, o bicho era miséria, o bicho era politicamente nada correto. Bora, ele deve estar dormindo, acho que ele não está prestando atenção não, deve estar falando baixinho, fala mais alto, grita. Bora, meu amigo, vocês não estão falando nada não, ele não está ouvindo horas e horas e horas e horas e nada. Cansaram e nada, tá bom, agora é com a gente. Chegai-vos a mim. E o povo se achegou, restaurou o altar para depois orar. Repete comigo, quem conhece e anda com Deus, sabe do que Deus é capaz. Irmão, mesmo as circunstâncias sendo contrárias, mesmo tendo 450 contra você, mesmo sendo tudo totalmente adversário a ti, você precisa restaurar o altar de Deus na sua vida. O pastor não pode fazer isso por você, você não pode fazer isso por mim. Eu posso orar para Deus lhe dar força, mas você tem que decidir. A responsabilidade é individual. Eu preciso querer esse Deus. Mas vem em segundo lugar, o altar da família. Você e sua casa adorando a Deus. A gente foi ensinado desde criança a estar em oração antes da comida. Lia-se um livreto chamado Manancial, que hoje muitos conhecem como Pão Diário. Só lembra, irmão Célio, você chegou a ver do Manancial? Manancial era uma leitura diária da Bíblia. Um versículo, umas 20 linhas de meditação, e no final a sugestão de um hino do cantor cristão. Depois comia. E a gente foi criado assim, nesse ritmo. E aí aqui em casa, os dias que o pai ficou, ele ensinou a gente a cantar. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Diz o cantor cristão, ele disse, não, a gente aqui vai cantar glória dou, porque eu é que estou agradecendo. Eu sim, senhor, pai. Aí toda vez na hora do almoço eu pergunto, Tione, pode cantar? Pode. A Deus o Filho. Porque na hora do almoço a gente já está com abstinência de farinha, de feijão. Né? E é tão bom quando a gente vê que Deus é invocado na casa. É tão bom quando a gente vê que Deus é levado em consideração no nosso lar. Quem já entrou na casa de algum crente e só de chegar lá na casa daquele crente, você sentiu a presença de Jesus? Não é bom? Isso é bom demais, irmão. A presença de Deus na vida de Elias era algo sensível, perceptível. E esse segundo altar que nós precisamos restaurar é o altar da família. Irmãos, o filho de vocês, quem é pai e mãe aqui, tem um privilégio que eu não vou ter. Um dia podemos adotar, mas a gente não vai ter. Mas olha, a responsabilidade dessa criança, da eternidade dela é sua, não é minha. Não deixe a criança solta sem fé. Ensine o caminho, a verdade e a vida, Jesus, para essa criança. Não deixa solto, porque o cão vai arrastar para o inferno. O cão não vale nada. Está repreendido em nome de Jesus. Você tem responsabilidade e precisa trazer o menino para a igreja. É cansativo, é cansativo. Pior ainda é ficar de madrugada, orando para Deus tirar da mão de traficante de coisa errada. É melhor vir de manhã para a escola bíblica, no culto de oração, ensina a menina a orar, ensina a menina a cantar. Alguns pais têm me relatado, pastor, meu menino e minha menina, quando chega o domingo, é escândalo dentro de casa. Ou me leva, o menino de 2 anos. Mais leve do que um copo desse. Molhado, pesa 2 quilos. Mas toca o terror. Eu quero ir para a igreja. Isso é Deus falando com o pai e com a mãe. Fala para quem está perto de você. Acorda, meu irmão, em nome de Jesus. Essa responsabilidade é um privilégio para o pai e para a mãe, sim ou não? Tem que trazer. Quem aqui tem aquela marca de 38 aqui? Lembra das injeções? Era uma pistola. Misericórdia. Só de ver aquele era quase da grossura de um berrante. Pá! E não tem negocinho de descartável não, era a mesma para a boiada toda. Hã?
Tem tempo, meu amigo, aqui é raiz. Rapaz, é um tirão aqui, ó, não precisa ter tatuagem não, nós já temos cicatriz. De guerra. Quando a gente tomou essa injeção, é porque a gente gostava de levar tiro ou porque precisava? Pois eu vou falar para você uma frase que meu pai falou para uma tia minha. Traga o seu filho para a igreja, ele não tem que gostar de Jesus, não, ele precisa de Jesus. Ai, mas é na marra não vai, na força não vai. A questão não é essa, irmãos. A Bíblia orienta, inculca na cabeça do teu filho, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, sair para trabalhar, fala da palavra do Senhor, porque ela vai ficar gravada na alma. Quem quer o filho indo para o céu em nome de Jesus? Cria no caminho do Senhor, irmão. Cria no caminho do Senhor. Não terceirize isso. Porque a educação já está sendo terceirizada para as escolas. O pai e a mãe não estão tendo tempo de criar os filhos. É o dia todo trabalhando, tem pai e mãe que estão tendo que ter 2, 3 empregos. Está tudo absurdo, de caro. Então as pessoas precisam trabalhar mais. Naturalmente o filhinho e a filhinha vão ficar na mão de terceiros. E aí você precisa ter esse feeling, essa percepção que vem de Deus, para que você assuma essa responsabilidade. Sobre essa questão, o pastor André depois vai falar sobre isso, né, pastorzão? Já é domingo que vem isso? Pronto. Tá? Então, quando a gente vai restaurar o altar, irmão, você e eu, nós precisamos entender o que Jesus uma vez disse no Evangelho de João. Eu só faço o que eu vi o meu pai fazer, porque o filho só faz o que vê o pai fazendo. Sabe qual é a televisão da vida dos seus filhos? Você. Ele está vendo coisas boas? Ele está lhe assistindo. Não adianta não, meu irmão. O que você fala, ele está vendo o que você faz. Eu aprendi com meu pai do jeito que ele me tratava. Eu não vou hoje para a igreja não. E não, levantava, botava dentro da variante vermelha. O cinto de segurança era o braço da mãe. Quem lembra da variante? Nem aquele encosto de cabeça tinha. 1.600 cilindradas. Me lembro como hoje. E vai sim para a igreja. O menino não tem querer e ainda ia rindo. Menino tem querer, vai. Ia berrando, chorando. E hoje estou pregando o evangelho e passando adiante o bastão. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena servir a Jesus, vale a pena servir a Jesus e confiar nesse Deus. Era o que Elias estava dizendo naquele monte. Irmãos, foi tão impactante o que aconteceu naquele monte, que não foi para 450 profetas de Baal, foi para a história da humanidade, está registrado, e hoje, mais de 2.500 anos depois, a gente está falando dele. Obrigado, Senhor, pela vida de Elias, que nem deu gosto ao cão e nem morreu. Foi tomado para Deus. E no Monte da Transfiguração apareceu Elias, Moisés, na presença de Jesus. Um representando a lei e um representando os profetas. E Jesus, o Deus que se fez carne, habitou entre nós. Então a presença de Elias na história vai nos mostrar a necessidade de ter o altar da família restaurado. Irmãos, um exemplo que nós temos vívido dessa questão é Jó. Jó capítulo 1, versículo 5. Nós vamos ver que Jó ele preservava acesa a adoração do altar na sua família. Jó capítulo 1, verso 5 diz assim: sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, de todos os seus filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Pai e mãe, levanta a mão. Pai e mãe, o seu filho precisa da sua oração. Não desista. Vem milagre de Deus. Jó foi exemplo vivo disso aqui. O altar familiar, meus irmãos, ele é construído quando a família ora junto. A dinâmica da vida mudou.
Menino hoje tem mais compromisso do que um adulto, às vezes. De manhã tem aula, à tarde tem aula de xadrez, depois vai para o Kumon. Depois aula de natação, balé clássico. Chega em casa, estou cansado. E nós trabalhando na roça, botando para moer, morto. E tem que fazer tudo de novo no outro dia. Chegou um menino esses dias, né, dia das crianças hoje. Chegou um menino. Mamãe, cheguei, estava com saudade de casa, mamãe. E aí, meu filho, aprendeu tudo? Acho que não, que amanhã eu tenho que voltar para lá. Menino, é bicho terrível. A família que tem um altar sendo restaurado, volta a orar junto. Nem que seja no domingo, irmão, ora junto. Lê a Bíblia junto. Conversa sobre Deus. Se perdoe, libere o perdão, se importe com a vida do outro. E precisa caminhar unida. Irmãos, esse altar protege o lar das ciladas espirituais e mantém o fogo do amor e da fé aceso dentro de casa. Em tempos onde o inimigo tem tentado desestruturar as famílias, restaurar o altar da nossa família é um ato profético de resistência espiritual. Resistência espiritual. E essa resistência espiritual, irmãos, tem coisa que a gente não pode espiritualizar tanto. É visível. O filho tem que ver você com a Bíblia na mão, o filho tem que ver você orando, o filho tem que ver você cuidando bem da sua esposa, o filho tem que ver você levando um presente para a sua esposa, e um dia aleatório, não precisa ser só no aniversário. Ô pastor, mas está tão difícil, meu amigo, compra uma jujuba, compra um bolinho de goma, compra alguma coisa, um pedaço de bolo de rolo. Ô Senhor, que saudade do bolo de rolo. Compra ali um queijinho de coalha. Leva para ela, amor, eu sei que você gosta, tome. Eu comprei esse dia, amor, toma aqui esse bolo de rolo, mas eu nem gosto, mas eu gosto. Não dizem que quando a gente dá presente para um menino, adoça a boca do pai e da mãe? Pois é, eu me adoço. Mas, quando você demonstra esse carinho e esse cuidado, o seu filho e sua filha estão vendo. Se você é pai de menina, você está levantando a régua de padrão de homem que ela vai querer. Não vai querer nó cego, presepeiro, não. Vai querer do meu pai para cima. Menos do que isso, estou fora. Sim ou não? E o menino está vendo, não, eu tenho que tratar a minha namorada, quando eu tiver, vai ser desse jeito aqui. Uma mãe estava toda emocionada fazendo um vídeo para o filho. Filho, eu estava hoje pensando, sonhando, e no sonho Deus me perguntou, o que é, você deixaria de ter 10 milhões de reais para ter o seu filho morando com você para sempre, ou preferiria os 10 milhões? Filho, você sabe o que foi que eu disse a Deus no sonho? Eu disse que eu deixaria de lado os 10 milhões para ter você pertinho de mim. E você, meu filho, preferiria 10 milhões ou ficar com a mamãe? Soxe, eu quero os 10 milhões, eu venho ver a senhora quando eu quiser. Mas ele pertinho ou longe, a filha pertinho ou longe, ela precisa da sua oração. Ele precisa da sua oração, porque o mundo é terrível. Quando o altar familiar é restaurado, a presença de Deus se torna o centro do lar, e a casa deixa de ser apenas moradia, torna-se um santuário da presença do Senhor. Amém, povo de Deus? Mas olha, em terceiro lugar, vem o altar coletivo, que é o altar na comunhão, o altar na igreja. O altar da igreja em adoração, a igreja adorando unida. Esse terceiro altar deve ser restaurado para que a própria família veja que há uma referência que deve ser mantida, que foi a igreja deixada por Jesus Cristo, a comunhão dos santos, o partir do pão. Quando a gente lê 1 Coríntios, no capítulo 11, quando a gente lê sobre a ceia do Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse, né? Aí chega uma hora lá que diz, e aquele que come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si. Né? E aí, o que é que acontece? Come e bebe sem discernir o corpo. Que corpo é o de Cristo? É o pão? Ou os irmãos da Episcopal Carismática, que é evangélica, que usa hóstia? É a hóstia, aquela hóstia ali? Não, não.
Não. O corpo de Cristo está lá no comecinho do texto, quando dizia que quando os coríntios se reuniam para celebrar a ceia, muitos, os mais ricos, chegavam logo na mesa, bebiam todo o vinho, enchiam a tampa de vinho, comia tudo e os outros ficavam sem nada. Então, quem come e bebe sem discernir, significa que a pessoa não está levando em consideração as necessidades do irmão mais necessitado. Eu tenho que me importar com o meu irmão. Isso deve ser aprendido pela família. Isso deve ser apresentado para a família na igreja. Na época de Elias, irmãos, Israel havia dividido sua lealdade entre Deus e Baal. E hoje muitos também têm dividido seu coração entre Deus e o mundo. Mas o Senhor continua chamando o seu povo. Chegai-vos a mim. Repete comigo. Chegai-vos a mim. Deus, ele não cansa de chamar. Mas uma hora vai parar. Eu tenho que me achegar porque faz bem para mim. Eu tenho que me achegar porque eu quero esse bem para mim. Hoje a gente apresentou a Jade, do Arthur da Ju, que tem a Jade do Arthur, da Danusa. A Jade do Arthur, depois vai vir a Jade do Michael Douglas. A Jade do Arthur hoje foi apresentada a Deus, e é tarefa do Arthur e da Ju apresentar esse Deus para a Jade, no dia a dia. Trazer para a escola bíblica. Miudinha, não, pastor, é porque não dá para ela ir andando. Meu filho tem 2 pernas, traga. Amém. Traz, já vai ficar na cabecinha da criança. É importante eu estar na casa de Deus. Você acha Deus importante, irmão? Ele precisa ser apresentado para a nova geração. E essa nova geração precisa estar na casa do Pai. Eu vi um pregador recentemente falar uma coisa muito interessante. Os mais velhos são de uma geração em que tinha que orar, jejuar, buscar, para conseguir construir toda a estrutura que hoje temos, para poder levar o Evangelho, para poder ter sala de multimídia, transmitir para o mundo inteiro a pregação. Muitos irmãos estão hoje na live nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, nesse dia. Toda a estrutura que a gente tem foi feita debaixo de oração, de consagração e de busca, sim ou não? Mas aí chega uma geração que não conhece essa realidade, se apega à estrutura e não ao Deus que concedeu tudo que se tem. E o nosso coração não pode mudar, não pode sair dos pés de Cristo para a estrutura de um prédio, para o nome de uma denominação, porque nós somos todos de Jesus de Nazaré. Então meu coração deve estar sempre aos pés dele, e minha família deve ver isso. Chegai-vos a mim. Hebreus 10, 25. Anota esse texto aí, Hebreus capítulo 10, verso 25. Olha a orientação que o escritor sagrado nos dá. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Uma outra tradução que vai dizer, não deixai a vossa congregação, como é o costume de muitos. Tem gente que acha, né? Não, eu não vou. Aí, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Não preciso de igreja, não preciso de pastor. Meu irmão, eu preciso da igreja, eu preciso do pastor, eu sou pastoreado, eu sou pastor, mas sou pastoreado. A gente precisa estar junto, sim ou não? Nós precisamos da comunhão, preciso dos irmãos perto de mim e vice-versa, porque é na comunhão que a gente sente o cuidado, o zelo. E nós precisamos estar na presença do Senhor, não deixemos de nos reunir como igreja. Isso é algo que deve estar latente no nosso coração, esse desejo de restaurar o culto coletivo. E a gente vai ver agora a importância da igreja. Atos capítulo 12, versos do 5. Eu vou ler um texto um pouco longo, do 5 ao 16. Vocês vão ver que a oração da igreja é poderosa, é diferenciada. Vamos ler todos juntos.
Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja orando, vamos lá. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Ó, portão automático. Foi Deus que inventou. Ó aí. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi para onde? Para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Olha a reação da igreja. Disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Olha agora. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Repete comigo: a oração da igreja é poderosa e diferenciada. O povo estava orando por Pedro, Deus liberta Pedro, quando chega lá, não, isso é conversa sua. Uma coisa que eu aprendi recentemente, nesse texto, irmão Ravalha, foi que, às vezes a gente precisa mais de oração, mais de fé, para receber do que para pedir. Eles tinham recebido e não estavam tendo fé de receber o que eles estavam pedindo. Como é que pode? Irmãos, nós precisamos voltar a ter mais oração como igreja, precisamos estar no culto de quarta-feira, em nome de Jesus. A gente precisa buscar a presença do Senhor, os dias são maus. Os crentes estão sendo massacrados na África. Quem está acompanhando? Em 3 semanas já morreu mais de 5.000 cristãos por radicais. E não se fala nisso. Nós precisamos orar pela igreja perseguida. A igreja precisa estar orando pelas famílias. A oração da igreja, meus irmãos, é uma prova viva da importância da própria igreja na vida do crente. A igreja precisa restaurar o altar da adoração verdadeira, da santidade, da palavra viva e da oração unida. Quando a gente estava voltando, eu estava voltando com a minha equipe de evangelismo. A minha equipe fui eu, Heitor, Bruninho, Mateus. Eu, Heitor, Bruninho, Mateus, teve mais um. Está na foto aí, né? Quem? E Efraim. Na volta, aí eles... Então a gente vai marcar para ir lá na feira. Vamos lá. Aí o nome da EBD vai mudar. Ao invés de ser EBD, Escola Bíblica Dominical, a gente vai botar evangelizar é bom demais. Vamos lá. Ele, gostei, pastor, vamos lá. Falar de Jesus. Isso acende o coração, acende a fé no coração da família inteira.
Irmãos, quando o altar da comunhão é restaurado, a presença de Deus se manifesta de uma forma poderosa, curando, salvando e renovando vidas. Amém? E para concluir, o Ministério de Louvor já pode subir, viu, Eliette? Para concluir, veja que interessante. Antes que o fogo descesse no Monte Carmelo, Elias restaurou o altar do Senhor. Mas preste atenção agora. Elias restaurou o altar do Senhor e pediu algo. Derramem água em abundância sobre a lenha. Quem já acendeu churrasco aqui? Meu amigo, lenha verde já quase não pega fogo. Uma lenha molhada é que não pega mesmo. E ele disse, derrame 2 talhas de água. Foi tanta água, que encharcou, que tinha um rego ao redor do altar, e encheu de água que transbordou. Foi tanta água que ensopou. Eu aprendo algo muito sério, irmãos, aqui. Primeiro, que para Deus derramar, para Deus fazer descer o seu fogo, nós precisamos primeiro consertar o altar. Mas por que água? Porque água na Bíblia a gente sabe que simboliza o próprio Jesus. Quem escutou isso? Água na Bíblia simboliza o próprio Jesus. Água naquela região é a matéria-prima mais preciosa e rara, deserto. O sacrifício era de fé, de confiança em Deus, e da matéria mais importante foi dada em abundância para o Deus que é o Deus da abundância. Quem está entendendo? Depois que ensopou, começou a orar, e quando orou, o fogo desceu. Quem dá a Deus o melhor, recebe de Deus o extraordinário. Você recebe essa palavra essa noite, irmão? Quem dá a Deus o melhor, recebe de Deus o extraordinário. O que é que você tem derramado como oferta ao Senhor? O véu do templo se rasgou quando Jesus morreu, acabando a separação entre nós e Deus. Preste atenção, o véu se rasgou, mas o Santo dos Santos continua existindo. Agora o culto é em mim, é em você, e a Igreja Unida é o corpo de Cristo. Sua vida tem sido um altar de adoração? Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Bom é sabermos Deus é sim o Deus da restauração. Ele é poderoso para transformar ruínas em altares novamente. Mas Ele nos chama a cooperar com sua obra, voltando o coração para Ele, removendo as pedras fora do lugar, organizando elas para fazer um altar de comunhão e de fé. Talvez o seu altar, feche os olhos, talvez o seu altar precise ser reconstruído. Talvez o altar da sua família tenha se apagado, talvez o altar da comunhão precise ser reerguido. O Espírito Santo está te chamando hoje para fazer como Elias: chegai-vos a mim, restaurai o altar do Senhor que está quebrado. Irmãos, quando o altar é restaurado, Deus envia o fogo novamente, o fogo da presença, do renovo e da transformação. Ele não rejeita quem está em ruínas, pelo contrário, Ele usa as ruínas para revelar sua glória. O que Ele espera é apenas um coração disposto a ser reconstruído por suas mãos. Senhor Deus, queremos louvar Teu nome pela vida do profeta Elias, que nos mostra a necessidade que temos de restaurar o nosso altar. Fala para Deus, meu irmão, minha irmã: Deus, eu quero restaurar esse altar hoje.
Quero voltar a ler tua palavra assim que eu acordar. Irmão, nem que seja 5 minutos, ora. Nem que seja lendo um versículo, começa. Só não fica parado. Volta para Deus. Deus hoje te diz: chegai-vos a mim. Adoremos ao Senhor. A letra é: que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sou grata a Deus por essa equipe hoje, principalmente dos meus músicos e o meu baterista, Efraim. E eu vou chamar um representante da família de cada um. A mãe de Bruno, a mãe de Melissa, a mãe de Aitana, a Juliana, que é representante da mãe do Guilherme, e a mãe do Efraim. Essa música eles vão cantar, abençoando a vida de vocês, porque essas crianças são fruto de vocês, amém? Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Cada um do lado aqui dos filhos. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Aleluia, Deus é bom. Podeis assentar, meus amigos, meus irmãos. Nós vamos entregar agora as lembranças para as nossas crianças até 11 anos. Ainda não chegaram? Então alguém chame lá as crianças e nós vamos passar para outros recados enquanto isso. Lembrando que nós vamos fazer a cantada de Natal das nossas crianças e eu preciso das minhas crianças. Vocês viram que eu consigo, né? Tá vendo? Tá vendo? É claro que o talento é todo deles, né? Mas as músicas eu vou aperreando a vida de Felipe. Quero essa, Felipe. O rap foi o pastor, né? Que não tem jeito, né? Mas foi lindo, não foi? Tá vendo? Seu filho pode estar aqui adorando, viu? Que coisa linda. Que bênção. Né? Então, cadê as crianças? Bruno Henrique. Cadê o Bruno Henrique? E seus recados? Glória a Deus, graças a Deus, meus irmãos. Amém? Eu vim para falar da classe de batismo. Finalmente vai começar a classe de batismo. Desculpa a cara de choro, porque
Aí vocês quebram o noivo, canta música que abençoa a família. O noivo fechado de panela ontem, casamento chegando. Aí haja emoção, né? Mas glória a Deus. A classe de batismo era para ter começado já há algum tempo, mas por questões de organização a gente precisou adiar um pouco esse início, mas vai dar tempo. Então o início das aulas vai ser no dia 19 de outubro e a classe vai ser durante a EBD. Amém? Crianças, crianças... Calma, não é hora de vir de meninos, relaxa. Tá bom? Então a classe, para facilitar para todo mundo, porque sempre tinha dificuldade. Na semana, alguns tinham faculdade, trabalhavam à noite, não podiam vir. No final de semana, nem todo mundo podia no sábado, porque alguns trabalhavam de quinzena. Então domingo é o dia do Senhor, é um dia mais pontual ali para todo mundo, tá bom? Quem tiver interesse de batizar, vai me procurar no final do culto, vai me passar o nome completo, os dados que eu pedi lá direitinho. E essa semana eu vou incluir todos no grupo para poder passar maiores informações. Amém? Então, quem quiser se batizar, me procure. Já mandei as informações lá no grupo da igreja também. Algumas pessoas já entraram em contato. Quem ainda não entrou em contato, quem ainda não falou comigo, me procure hoje no final do culto para eu poder anotar seu nome e pegar seu contato para te adicionar no grupo da classe de batismo, ok? Vamos ter professores selecionados, professores abençoados para participar com a gente. Pode ser que eu dê uma aula ou outra com vocês, mas não darei todas as aulas como de costume. Mas vai ter um time muito bom aí, muito abençoado, para poder trabalhar com a gente. Amém? Então, no domingo que vem, às 9 horas da manhã, aqui na IBD, vamos dar início à classe de batismo. Quem tiver interesse, por favor, me procurar. Glória a Deus. É muito famoso, né? Ele vai entregar os presentes das crianças, então até 11 anos, eu tentei fazer uma fila melhor, mas não deu, né? As crianças até 11 anos vêm para cá receber a lembrança do pastor, enquanto isso a gente continua cantando a bênção, né? Que é o tempo que o pastor distribui aqui. Você vai entregando. Ajuda lá, a Camila vai te ajudar lá, o pessoal vai te ajudar. Enquanto isso, a gente louva mais uma vez. E a oração final, o Isaac vai fazer, encerrando o culto. Depois o pastor dá a bênção. Sua graça e te dê paz. Amém. Que o Senhor te Todo mundo recebeu? abençoe Ótimo. Vem, pastor. e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te Senhor, hoje agradecemos por esse culto tão bom. Agradecemos por ter cuidado de nós aqui. Senhor, obrigada por esta igreja estar forte, de pé e seguindo o que o Senhor quer. Senhor,
rede da igreja para que ninguém para que, se alguém precisar, tenha ajuda, para que continue espalhando o Evangelho, convertendo vidas. Por favor, Senhor. E também agradecemos muito por este ano que está se completando logo. Senhor, obrigado por tantos anos que essa igreja vem cuidando e abençoando vidas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, ora melhor que o pastor, amém. Quantos foram abençoados essa noite? Obrigado pelo Ministério do Louvor, vocês foram bênção demais, hein? Que Deus abençoe vocês. Nosso batera ali, isso aí, bom demais. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá? Dá um abraço em 2 ou 3 pessoas e deseja uma semana maravilhosa. E quem não gosta de abraço, mais gente abraça aí, umas 15. Carliana, Eliette, Gabi, Gabriela tá aí, cadê? Um monte aí. Glória a Deus. Deus abençoe, Jonathan. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Max, Deus abençoe, minha irmã. Bom demais ter vocês aqui, viu? Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor e o amor de Deus seja sobre todos nós, sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, especialmente aqui em Formosa, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda ao Rei, Ele vive. Tá. Não pode mexer nos balões, porque a decoração até o final de outubro, viu? Deus abençoe.